Mesmo? Tá bom? Para não me cansar, abra sua Bíblia comigo na Epístola Universal de 1 João. Cessou tudo agora, passei tudo e você vai sentar para ouvir a palavra. É uma palavra de reflexão para a nossa vida nessa noite, palavra de ceia, voltada para a família. Então, é mais para a necessidade, amém? 1 João, quem encontrou? Capítulo de número 1. A primeira epístola de João foi escrita para uma comunidade cristã que se defrontava com a heresia gnóstica, irmãos, do primeiro século. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1. Eu leio todas as vezes na ceia esse texto, tá? Capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo de número 7. Acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Jesus. Então vamos ver a palavra do eterno Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Diga: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Aleluia. Então, há uma pequena comunidade que estava sofrendo com as heresias gnósticas. João, ele comunicou. E é bem interessante a gente entendermos isso aí. Quando ele faz esse comunicado, quando ele recebe essa revelação, esse mesmo autor da epístola aqui é o mesmo autor do 4º evangelho. Ele é a mesma pessoa que esteve isolado na ilha chamada Patmos, aos 185 quilômetros ao sudoeste do mar Egeu. João, ele fora isolado ali. E o engraçado é que quando ele, a revelação apocalíptica, o Senhor se apresenta e se manifesta a ele, o Senhor olha para ele, fala com ele e diz assim: é necessário que voltes novamente e entregue essa mensagem. E aí eu te pergunto: você seria um servo fiel para proceder dessa forma? Porque nós dizemos que servimos a Jesus, sim ou não? Sim. Mas na hora, porque dificuldade financeira é uma coisa, eu quero saber é dificuldade de perseguição, aonde possa gerar morte, aonde possa gerar as piores circunstâncias. Nessa dificuldade aí, eu quero ver, irmão, o crente autêntico e verdadeiro apanhando, porque não vem dizer aqui que apanhar é bom. Eu não acho bom. Quando criança apanhava dos pais, você também, e não era brincadeira não. E tem papais e mamães aí que para bater é bom no negócio, hein? Não é? Então não era nada bom, irmãos. E o Senhor falou para ele, o isolaram na ilha chamada Patmos. Mas vamos agora, ele escreve a sua epístola, e depois de sua partida, um dos seus cooperadores, o pastor por nome de Policarpo,
filho de João, filho na fé, ele assume a dita igreja para a qual João escreve, ao qual João pastoreou o templo, igreja de Éfeso. Mas entenda algo aqui. Quando nós vemos essa mensagem, Deus é luz. Quando nós vemos essa mensagem aqui voltada para a área de comunhão, para a área de esperar em Deus, tem muitas coisas que vai dar para tirar lição nessa noite aqui. Diga comigo: fundamentos do Evangelho. Fundamentos do Evangelho. Revelação da natureza de Deus. É o tema da minha mensagem aqui nessa noite. Fundamentos do Evangelho. O Senhor me chamou a atenção para estudar essa passagem que a gente cita ela aqui, que eu cito ela, friso todos os dias de ceia. Fundamentos do Evangelho, revelação da natureza de Deus. E é bem verdade que a leitura oficial está aqui do versículo 5 ao versículo de número 7. E na mensagem aqui, Deus é vida, certo? A mensagem de vida e de que Deus é luz. A palavra de Deus, o Evangelho, tem a capacidade de transformar vida. Se o Evangelho não transformasse, tá? Não mudasse, porque transformação é proveniente de nós mesmos. Lembra do ensino hoje na escola dominical? O Evangelho muda e molda, e a transformação ela parte de nós, parte de mim, parte de você. Então o assunto de João aqui nessa epístola é chamado de vida eterna. E um dia, Jesus ele prometeu que um dia ele viria nos buscar, nos arrebatar. Nós estaríamos para sempre com ele. Então vida eterna. E vida eterna, irmãos, ela tem os seus degraus para poder ser galgado. Vida eterna não é unicamente porque alguém entregou a vida. Eu aceitei a Jesus, aceitou a Jesus. Aí na hora das dificuldades, das intempéries da vida, começa a esfriar na fé, começa a deixar de servir ao Senhor. E a vida eterna que te for prometida, irmão, onde é que ela fica? Porque luta, ela não vai te tirar da presença de Deus. Você vai querer estar aí na presença de Deus, porque as lutas tentaram te sucumbir, mas luta não vai te tirar, luta vai te lapidar. Deus ele vai te dar graça, porque se ele é Deus de graça na bonança, é Deus de graça nas lutas e nas adversidades da vida. Então o assunto de João é vida eterna. Então, dentre isso aqui, o hábito de João de abordar seu tema de diversos ângulos. Então, existem duas aqui qualificações. A análise é mais difícil, tá? Primeiro aqui é que no assunto, no hábito de João abordar seu tema de diversos ângulos, primeiro, na abordagem aqui, a análise é mais difícil. Por quê, pastor? Do que esta análise trata? Trata sobre o pecado e a santidade. O pecado, ele existe, tá? A martiologia, a doutrina do pecado. E aí então, se o pecado ele existe, ele corrói como uma gangrena, como um câncer. O pecado, irmãos, é o pivô primaz e a causa de todos os meios de miséria e de desgraça no mundo inteiro. O caos existe por causa do pecado. O homem tira a vida do outro por causa do pecado. A mulher, ela tira a vida de outra, ou de homem, ou trai, e assim sucessivamente por causa do pecado. As pessoas não querem servir a Jesus porque o pecado para eles é melhor.
estão aprisionados, e a Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado escraviza, é o maior câncer da humanidade. Por quê? Porque as nações só vão à guerra por causa do pecado. A igreja, por sua vez, está todo dia sendo lapidada pelo Senhor da igreja. Se quiser um dia passar a eternidade com Jesus, vai ter que vencer a sua própria natureza e o maldito curso do pecado, porque não vai valer a pena ficar neste mundo e ser destruído juntamente com os ímpios, com Satanás, com seus demônios. Mas a igreja que ruma para Sião Celestial, ela foi salva e livre do pecado, vai permanecer fiel até a vinda de Jesus, até o arrebatamento se dá, porque a igreja do Senhor é a igreja invisível, que ninguém conhece, somente Ele conhece. Então a primeira análise é que o hábito, a análise é mais difícil, o pecado e a santidade. E ele diz aqui: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você está vendo? Mas, olha aí a condição: mas se andarmos na luz. Quem quer andar na luz? Amém. Ele não está dizendo nós estamos andando na luz, ele disse mais. Sabe por quê? Porque é difícil andar na luz, ou não é? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira abordagem, o hábito de abordar, de João, de abordar seu tema de diversos ângulos, a análise é mais difícil. Então, o pecado e a santidade. Segundo, a recompensa é preciosa. Diga: a recompensa é preciosa. Diga: a recompensa é preciosa. Então, se a recompensa é preciosa, por que ela é preciosa, pastor? Porque nós temos o sangue e a redenção. O poder do sangue. Observa o que diz João no capítulo de número 5 da epístola e o versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus conserva a sua vida, mantém o seu vaso em santidade e Satanás não pode lhe tocar. Você lembra? Parece que vejo isso aí lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, quando Satanás diz assim: o homem só te serve, Deus, por tudo aquilo que o Senhor pode dar para ele. E Deus falou: você está muito enganado, Satanás. Toca nos bens dele, tu vais ver se ele não vai blasfemar de ti, porque tu o cercasse de benefícios. Deus falou: vai lá, toca em tudo. Aleluia. Vida, a vida é um presente, é uma dádiva. Só Deus tem poder de dar e poder para tirar. Ninguém mais. Satanás, Deus chegou e falou para ele: toca em tudo quanto ele tem, porém poupa a vida dele. Só Deus tem o poder de dar e de tirar a vida. Às vezes o médico diz assim: está desenganado, leva para morrer em casa. Se Deus tiver propósito, Deus vai glorificar o nome dele na doença, porque poder há em Deus para isso.
teu nome. É para o nome dele ser glorificado na situação. Eu sou crente com todas as minhas falhas, mesmo com todas as falhas que eu tenho. Ainda assim, prefiro que Deus glorifique o nome dele na minha vida. Não saia da presença de Deus. Sabe para o seu irmão, não saia da presença de Deus. Senão o diabo vai te pegar. Fala. Diga: aquele que é de Deus, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Aleluia. Quem é de Deus? Quem tem conservado a sua vida? A epístola, ela traz a existente revelação da natureza de Deus. Deus é luz? Deus é luz? Esse é o Evangelho com sua expressão mais condensada. Tá? E expressão condensada, a palavra do Aurélio, verbo transitivo direto, tornar denso ou mais denso, resumir, sintetizar. Tá? Sintetizar. Então é denso. Uma outra afirmação metafórica e condensada: Deus é amor. Diga: Deus é amor. Deus é amor. Diga: Deus é luz. Deus é amor. Então ele qualifica essas três palavras a respeito da pessoa de Deus. Ele diz: Deus é luz. Se tiver trevas no seu caminho, vem para a presença de Deus, porque em Cristo Jesus há a verdadeira luz. A luz brilhará em teus caminhos, irmãos, determinando tu algum negócio, ser-te a firme, e a luz brilhará em teu caminho. Não fica na presença de Deus meio barro, meio tijolo, meio duvidando das coisas, não. Fica na presença de Deus. Mas Deus não me deu vitória, permaneça na presença dele. Mas ele não abriu a porta, permaneça na presença dele. Mas eu estou enfermo, permaneça na presença dele. Ele não me curou, permaneça na presença dele. E se eu morrer, ele é a ressurreição e a vida. E quem permanece nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Diga para o seu irmão: seu dever permanecer em Deus. Deus é luz. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Uma outra afirmação metafórica e condensada é que Deus, ele é amor. Então, se Deus é amor, João capítulo 4, a epístola, versículo 8, versículo de número 16: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha para mim, eu não preciso de você para amar a Deus, eu preciso de mim mesmo. Você não precisa de mim ou dessa pessoa do seu lado para amar ao Senhor, você precisa de você mesmo. Agora a Bíblia nos diz, e Jesus resumiu os mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo. E ao teu próximo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus é amor, irmãos. Aleluia. Sabe por que eu estou na presença dele? Porque se Deus não prestasse, se ele fosse imprestável, ele não valeria nada como Deus. Mas como ele é soberano, ele é grandioso, ele é o Pai das luzes, que habita nas luzes inacessíveis. Ele conhece a voz de todos nós. Glorifique todo mundo junto aí. Ele conhece cada batimento cardíaco do teu coração. Cada vez que você levanta a mão, cada vez que você enaltece, eu estou sentindo a presença de Deus. Cada vez que você glorifica, cada vez que você dá aleluia, cada vez que você fala que Deus é
Deus é amor. Glória a Deus. E João, ele usou esse tipo de expressão no quarto evangelho, dizendo: Deus é Espírito. O mesmo autor, ele qualifica dizendo: Deus é amor, Deus é luz. Aí lá no evangelho diz: Ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito, o adorem em Espírito e em verdade. O adorem em Espírito e em verdade. Então ele diz: Deus é amor, Deus é luz, e literalmente Deus é Espírito. Deus não é um Espírito, não, Deus é Espírito eterno. As três afirmações juntas representam algumas das afirmações mais significativas já feitas acerca da natureza de Deus. Então, na natureza de Deus, Deus é Espírito. Aqui fala em sua natureza essencial. Você quer ver? Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. Isso nos fala da sua natureza essencial, a essência que tem em Deus. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa? Então nós somos imagem e? Aleluia. Ser humano, corpo de barro, ser, entidade. Antes de vir para esse corpo de barro aí, nasceste dentro da essência de Deus. Observa algo: por que quando na igreja a gente começa a glorificar, uns começam a louvar, outros começam a glorificar, outros são ministrantes do ministério da palavra, exercem o ministério da palavra, em tudo Deus é glorificado. Quando na hora da oração, cada um falando a sua vez para Deus, cada um intercedendo em sua forma de crer, de acreditar e de buscar a providência desse Deus. Aí então Deus, por ele ser essência, aí começa a passar no meio da igreja, porque a gente, irmão, olha, escuta isso aqui: Deus a gente não vê, a gente sente, porque temos a mesma essência. Quando ele começa a passar, aí um se arrepia do lado, outro se arrepia do outro lado, e diz: eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo um fogo, eu estou sentindo uma presença, o meu peito está ardendo pela presença de Deus. Sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus aí, sinta Ele aí, sinta Deus nessa vida. Oh, aleluia, levante a sua mão e dê glória para Ele. Diga para Ele: a glória é tua, Senhor. Diga para Ele: a glória é tua, Senhor. Glorifica Ele. É a essência dele. Então Deus é Espírito. Segundo, Deus é luz. Em sua auto-revelação ao homem. Olha o que é que João disse. Ele disse: aquele que está na luz, ele permanece na luz. Aquele que anda em trevas não vem para a luz, porque as suas obras são más e logo serão reprovados pela luz. Aquele que anda nas trevas não conhece a Deus. Aquele que anda nas trevas não conhece a luz, não conhece a Deus, porque Deus é luz, porque Deus é amor, porque Deus é Espírito. Ele está no nosso meio para ser glorificado, para ser enaltecido, e Ele quer tocar na vida de crente nessa noite. Por Ele ser um Deus de grandeza, Ele quer se revelar para você e dizer: olhe para mim e você será salvo, olhe para mim e você será abençoado, olhe para mim e os seus caminhos serão iluminados, olhe para mim e a sua vida será restaurada. Aleluia. Deus é amor. Em sua obra de salvação redentora e curadora. Diga: Deus é amor. Por que Deus é amor, pastor? Porque na sua obra redentora de salvação e curadora,
Ele vai ao encontro do mais vil em sua obra de salvação redentora e curadora. Observa para mim agora o que eu vou te dizer aqui. A palavra redenção, ela significa comprar mediante um preço, ou seja, comprar no comércio de escravo, comprar mediante um preço. Ele foi lá no mercado de escravo e viu você ali, mercadoria de Satanás, e alguém como os demônios que têm personalidade chegavam a usufruir da tua vida e fazia o que queria da tua vida, colocava tu para usar drogas, colocava tu para beber bebida alcoólica, colocava a tua vida no antro da promiscuidade, mas por ele ter o poder de redimir a vida de qualquer ser humano, de todo e de qualquer homem decaído, ele foi lá no mercado de escravo, e quando alguém disse, esse aqui custa caro, esse aqui custa 10, esse aqui custa 100, esse aqui custa 50, esse aqui custa 1000, e se tiver alguém que possa pagar mais caro, pois bem, o Senhor dessa igreja foi lá no mercado de escravo e ele disse, eu tenho o maior preço para pagar por ele, eu tenho o maior preço para pagar por ela. E qual é o preço que o Senhor vai pagar? Ele disse, eu vou pagar com meu sangue, eu fui comprado pelo sangue, eu estou nessa noite aqui para ceiar, porque acredito no perdão pelo poder do sangue. Foi mediante o preço. Glória a Deus. Aleluia. Redenção é diferente da palavra compaixão. A palavra compaixão significa sofrendo com. Jesus sofria com os pecadores. Jesus olhou e viu que um leproso chegou e se aproximou e falou para ele, o adorou. Se quiseres, podes me tornar amigo. Ele, como nunca disse não, ele falou, eu quero ser amigo. Glória. Puseram uma mulher no meio dele ali e falaram, olha, na lei manda. Moisés ordenou que na lei, das mulheres, pega no flagrante adultério, tem que ser apedrejada. Que dizes tu? Ele olhou, escreveu com o dedo em terra, e alguém diz assim, que diz alguma coisa, Rabi? Ele levanta e falou, quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Aleluia. Aí quando pensa que não, todos, do maior ao menor, começaram a jogar as pedras e sair. Aí ficou só Jesus e aquela mulher, viu, ali no meio, de quem Jesus lhe concedeu perdão, a quem Jesus concedeu o perdão. Aí ele diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou. Ela falou, ninguém, Senhor. Ele falou, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Você não precisa de mais uma palavra de no jornal. Você não precisa de mais uma palavra de um bom salário. Você precisa de perdão. Você precisa da palavra de Deus. Somente essa palavra tem poder para promover perdão. Vai, não peques mais. Aleluia. Deus é um Deus revelador. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus santos, aos profetas. Deus é um Deus revelador de sua natureza. A primeira é a palavra, e na palavra chama-se Logos, e no Logos está o poder da palavra conhecedora, viu? Logos no hebraico, a palavra Logos significa a estratégia. Então Deus tem estratégia para mim e para você. Deus é um Deus de estratégia. Jeremias disse que ele era um poderoso guerreiro. O profeta chegou a falar que Deus, ele não perde batalha. Então a palavra dele está correta. Deus é o Senhor da guerra. Deus é Senhor dos exércitos. O seu Deus nunca perdeu, nem jamais vai perder, nem aqui e nem em qualquer uma outra situação ou lugar da eternidade ele perderá.
porque o seu Deus não perde batalha, irmão. Deus, quando ele entra para ganhar. Diga a palavra logos. Significa estratégia. A segunda, depois é vida. E no hebraico significa zoe, natureza divina de Deus. Eu tenho a natureza divina de Deus aqui na minha vida. Você tem, irmão? Você tem, presidente? Você tem? Você tem? Tem uma natureza divina dentro de você? Porque todas as vezes que um fala língua estranha, que o outro pula, que o outro sapateia, isso não quer dizer que está cheio do poder. Isso é um efeito daquilo que está dentro de você. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Você tem motivo para se alegrar? E agora, luz, poste. Deus é luz. Essas três palavras são usadas por João no prólogo do seu evangelho. Prólogo, o prefácio. E João fala unanimemente sobre ela, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que andamos com ele, tá? E se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas mentindo e não praticamos a verdade. Nele, o Logos, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o que ele fala no Evangelho, o capítulo 1 de João, o versículo de número 4. Nele estava a luz, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, discernindo a luz e as trevas, para finalizar, tanto luz como trevas são termos espirituais que denotam qualidades opostas de santidade e pecado. Deus é luz e sua natureza revela-se a si mesmo. Quando você estava lá, na vida de pecado, na vida que não agradava a Deus, no meio das trevas aonde tu estavas, brilhou a luz. E quando essa luz brilhou, Deus se manifestou para você e para mim. Quando essa luz brilhou, automaticamente a voz foi comunicada: chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quem foi chamado pelo nome? Mas a luz não pode ser revelada a qualquer coisa incapaz de recebê-la. Quem já recebeu a luz? Você só está na presença de Deus e só é crente, irmão, porque Ele foi no meio das trevas, resplandeceu a luz onde você estava, e diante da luz dele, nada se oculta. As trevas são vencidas e a luz prevalece. Prevaleceu, porque se não prevalecesse, você não estaria aqui. Você só está aqui porque Deus foi lá no mercado de escravo e te comprou. Quando Ele te comprou, Ele falou: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu sou propriedade de Jesus e você também. Deus tem se revelado por meio do mundo físico, mas não para Ele. Aleluia. Escuta isso aqui, ó. Por meio do mundo físico, mas não para o mundo físico. Uma certa ocasião, Jesus se alegrou e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus se revelou, Ele não se revela para o mundo. Ele não se revela no mundo físico, mas para Ele. Aleluia. Não por meio do mundo físico, mas não para Ele. Ele se revela por meio do mundo físico, mas não para Ele. Ele se revela por meio deste mundo físico, porque eu só vou entender Deus segundo aquilo que eu entendo deste mundo. Você só vai entender Deus segundo aquilo que você entende deste mundo. Antropomorfismo, que significa forma
humana. Se falar de sol, você entende. Então Deus vai falar com você mostrando sinais do sol. Se falar de lua, você entende, porque Deus vai se revelar para mim e para você mostrando sinais da lua, entende? Se falar de tempo, se falar de vento, se falar de natureza, se falar de terra, Deus se revelará para mim e para você assim. Se falar de animais, Ele se revela, sabe por quê? Porque uma certa ocasião Ele falou: antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me negar 3, Pedro. Ele se revelou naquilo que Pedro entendia. Aleluia. Ele se revela para mim e para você naquilo que eu e você entendemos. A revelação somente pode vir a seres racionais, capazes de fazer escolha. Eu vou encerrar aqui. Quem já fez a sua escolha por Jesus? A revelação só pode ser dotada a seres racionais. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto do raciocínio. Eu tenho entendimento. O homem é animal racional, não é um animal perecível e irracional. Você tem raciocínio. Então a revelação somente pode vir a seres racionais, capazes de fazer uma escolha. Eu já fiz a minha escolha. Qual é a tua escolha, pastor? Jesus. Qual é a tua escolha? Jesus. Qual é a tua escolha? Jesus. E é daqui para Ele. Aleluia. Daqui para o céu. Jesus. Ele pegou para todos. E quando Ele pegou para a multidão, pegou para os seguidores ocasionais e falou para os discípulos: quem também eles falaram? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Quando Ele fala da verdade, a verdade é auto-evidente. Se andarmos na luz, versículo 7, paramos de andar na escuridão. Quem anda na luz não anda em trevas, concordam? Temos comunhão uns com os outros. Nossa experiência com Deus pode ser testada tendo como base o nosso relacionamento com outros cristãos. Olha o que ele disse: andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você tem comunhão com essa pessoa do teu lado? Amém. Você tem comunhão? Amém. Para que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, possa surtir efeito na sua vida, amém? A expressão sangue de Jesus, seu Filho, é a chave para o que João está ressaltando: o golpe final de Deus no processo redentor. Deus deu um golpe, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Eu só estou aqui porque o sangue foi derramado por mim e por você. Diga comigo: do pecado para a vida. Você já saiu, não é? Agora é permanecer na vida. Se não tiver vida, está morto. E essa é a vida chamada de Zoe, vida divina, natureza divina, vida espiritual. Deus soprou em mim, soprou em você, para que não pequeis, tá? João 2, versículo 1 e 2, a epístola, na expressão, para que não pequeis. Essa expressão hebraica no original é Linamir Lamartet. O auristo sugere atos específicos de pecado em vez do estado habitual, que é incompatível com a posição dos cristãos, que estão na verdade, tá? Você está na verdade? Sugere atos específicos de pecado em vez de o estado habitual, de quem? Incompatível com a posição dos cristãos que estão na verdade. Segundo, se alguém pecar, refere-se nesse caso ao cristão que foi surpreendido pelo pecado. E aqui eu encerro dizendo: quando o pecado te surpreende, aí você diz assim: então eu vou sair da presença de Deus, porque todo mundo vai descobrir
sofrer, porque todo mundo vai ver. Irmãos, quem aqui, irmãos, disser que não tem pecado, já pecou. Agora nós somos provenientes de uma natureza pecaminosa. Agora, se nós pecarmos, irmãos, vamos reconhecer a nossa natureza e confessar, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quem precisa da misericórdia de Deus é ele. Refere-se nesse caso ao cristão que foi surpreendido pelo pecado, em vez do pecador voluntário e habitual. É possível nesse sentido pecar involuntariamente. E eu vou te dizer algo aqui agora: existem os testes para aquele que permanece em Deus. O primeiro teste, o teste da obediência. 1 João 2, do versículo 3 ao 6. Confessar e andar na luz. Eu estou passando por esse teste todo dia. Todo dia eu não posso ser omisso. Eu tenho que chegar e apresentar para Deus todas as minhas falhas, confessá-las, mas dizer para Ele: eu quero andar na luz. Eu preciso andar na luz. Assim é você também. Se alguém não quiser andar na luz, queira você andar na luz. Se alguém parar, não pare você. Continue na luz, porque a luz vai brilhar em teus caminhos. Segundo teste, o teste da vida, capítulo de número 2, versículo 7 a 8. Amados, quando ele diz amado, ele usa a expressão ágape, o amor perfeito. E o terceiro teste, teste do amor, do capítulo 2, o versículo 9 ao 11. O apóstolo traçou contrastes entre luz e trevas, verdade e falsidade, e agora entre amor e ódio. Luz e trevas, verdade e falsidade, amor e ódio. O mal é uma das facetas do caráter de Satanás, mas o bem é uma das facetas do caráter de Deus. Quem quer ter vitória? Fique de pé. Permaneça na luz, porque para a luz brilhar em teus caminhos, tu tens que permanecer nela, e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Amém? Vamos orar pelo pão, vamos orar pelo cálice. E não se esqueça, irmãos, fundamento do Evangelho, revelação da natureza de Deus. Eu só estou aqui por causa da presença de Deus. Ela é santificadora, e você também. Estenda as mãos para cá. Vamos orar pelo pão, vamos orar pelo cálice. Que maravilha servirmos a este Deus. É andarmos na luz como Ele na luz está. É viver a cada dia os momentos finais da igreja nessa terra. Cadê Maria? Aleluia. Estenda aí a sua mão. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 24 e 25.